Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Conteúdo Espiritual e Familiar. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra, uma mensagem que eu tenho certeza que mais uma vez vai ajudar na sua fé também. Nós acreditamos, Deusini, que há pessoas nesse momento que elas têm definido suas vidas por conta do passado que elas vivenciaram, não é verdade? É verdade, muitas pessoas vivem presas no passado. E o que é mais triste nisso é que o passado não tem como a gente voltar e mudar. Todos nós, se tivemos situações no passado que a gente diz assim, se fosse hoje eu faria tudo diferente. Mas hoje você tem a oportunidade de fazer diferente. Então foi um aprendizado, você aprendeu. Não adianta querer pensar no passado e querer limpar ele, voltar atrás, fazer tudo diferente, porque não tem como. Mas o seu presente e o seu futuro você pode mudar. Isso mesmo. É por isso, Deusini, que nessa mensagem nós queremos chamar a atenção daquelas pessoas, sobretudo, que estão definindo seu futuro por conta do que elas viveram no passado. E a questão que nós queremos aqui trazer para você é o seguinte: você tem sido uma pessoa que você define o seu futuro por conta do que você viveu no seu passado? Se você tem vivido dessa forma, temos a certeza que essa mensagem vai ser de grande ajuda para o seu coração. Está escrito no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, o seguinte: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqui a gente já vê, Deusini, que houve um antes e um depois, né? Quer dizer que algo aconteceu. Algo veio trazer alívio, veio trazer libertação para todos nós, porque isso aqui não está falando apenas de uma pessoa, mas para todos aqueles que creem, todos aqueles que decidem estarem completamente em Jesus Cristo, que é isso. É o objetivo dessa mensagem, o objetivo aqui desse canal, desse trabalho, ajudar as pessoas a entenderem a importância delas se tornarem para Deus. Então, qual é a mensagem central desta palavra, deste versículo? É o seguinte, que a culpa e a condenação já não definem a pessoa que está unida em Cristo. E isso precisa ficar bem no coração de cada um de nós, porque é muito difícil uma pessoa ela se encontrar numa vida de qualidade hoje, quando ela está definindo o futuro, o presente, por coisas erradas que ela cometeu no passado. Por isso que a culpa e a condenação já não define a pessoa que está em Cristo, porque, infelizmente, Deusini, há muitas pessoas que elas estão sofrendo por conta dessa culpabilidade, por conta desse peso, porque a questão que nós trazemos aqui é o seguinte: quem nunca cometeu erro na vida? Quem nunca viveu coisas que ela se arrepende, como você acabou de dizer agora? Poxa, se eu pudesse, mudaria meu passado, mudaria tudo, voltaria lá atrás, eu ia fazer tudo diferente, eu não ia dizer aquelas coisas que eu disse, eu não ia fazer aquilo que eu fiz, enfim. Mas você não pode mudar o passado, nenhum de nós podemos mudar o passado, mas nós podemos mudar daqui para frente, porque quando nós, por exemplo, acreditamos que quando estamos em Cristo Jesus, nós não temos mais sobre nós essa condenação, então tudo acaba, tudo que ficou para trás, não podemos trazer de volta para o nosso presente, e isso não pode definir mais o nosso futuro. Até porque se você entender essa palavra, é tão libertador, porque quando você fala não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, você tem que pensar o seguinte: Jesus tirou isso através da cruz. Esse peso, toda a condenação que estava caído sobre nós, caiu sobre ele. Ele pagou o preço por nós. Então, você não precisa hoje sofrer de graça, vamos dizer assim. Porque tem pessoas nisso que não assumiram essa identidade. Ela está em Cristo, ela não assumiu. E ela continua sofrendo, mesmo agindo na fé dela, acreditando em Deus. Ela está ali orando e ela se sente sempre condenada. Mas você não tem mais que carregar isso, porque Jesus já carregou por você. E isso é uma libertação. E eu estava até falando com o Nilson esses dias,
Independentemente se a gente faz o bem, a gente só não pode fazer o mal. A gente tem que lutar sempre para fazer o bem. Mas independentemente se você é uma boa pessoa, se você gosta de ajudar as pessoas, independentemente disso, nós temos a necessidade de entender que Cristo nos justificou. Então, por isso que, como você bem precisou aqui, não há nenhuma condenação, porque Ele carregou por você. É Ele que é justo. Então é Ele, você tem que olhar para Ele. E se você está ligado a Ele, você é livre desses pensamentos, você é livre dessa condenação, porque não há nenhuma condenação àqueles que estão em Cristo. Não tem. Então isso que tem que ficar bem claro. Você tem que entender que quando você está em Cristo, você recebe uma nova identidade. Essa antiga que deixava você para baixo, condenada e sempre pensando no passado, não conseguia sair como fosse uma prisão. Quando você está em Cristo, você é liberto. Você recebe uma nova identidade. Não é verdade, Nilson? Isso é um fato, isso é uma coisa maravilhosa, porque tudo aquilo que faz as pessoas se sentirem para baixo, sabe, condenadas. Sabe, tem pessoas assim, Deuseni, uma coisa que acontece muito. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizer assim, sabe, eu não mereço que as pessoas façam o bem para mim, não mereço ser feliz, não mereço isso, porque se você conhecesse o meu passado, se você soubesse o que eu já fiz na vida. O que isso, na verdade, mostra? Mostra exatamente o que nós falamos no começo desse vídeo, que há pessoas que elas estão definindo o futuro delas por aquilo que elas viveram lá no passado. Quando você lê o capítulo anterior, Paulo está ali falando da luta que todos nós travamos. Ele dá até exemplo dele. Poxa, coisas boas que eu gostaria de fazer, não conseguia. E era uma luta, o conflito. Por isso que ele diz, mas agora, quer dizer, portanto, agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quer dizer, algo glorioso, algo grandioso, algo maravilhoso aconteceu e que dividiu o antes e o depois para trazer alívio, para trazer paz ao coração de cada um de nós, ao seu coração, à sua alma, ao seu espírito, você que se sente massacrado pela condenação, os pensamentos que condenam você, os pensamentos que faz você se sentir, sabe, massacrado, como se nada nesse mundo pudesse dar a você a chance de recomeçar uma nova vida. Portanto, aqui está uma palavra que prova para você que Jesus veio tirar de você esse peso, essa condenação, essa amargura na sua alma, esse sentimento que impede você de viver uma vida de qualidade como Jesus veio trazer para cada um de nós. E sabe, na prática, esse versículo, nós aprendemos 3 coisas. Libertação da culpa espiritual. Ou seja, Deus já não condena aquele que coloca sua fé em Cristo. Por isso que nós falamos aqui. Houve algo que aconteceu e que trouxe uma libertação. E esse algo que aconteceu foi exatamente o sacrifício de Jesus lá na cruz por cada um de nós. Por isso que não há como você continuar a viver com essa culpabilidade, com esse peso no seu coração, na sua vida, quando você coloca sua fé em Jesus, quando você entende o que o sacrifício de Jesus ele fez na sua vida. E a segunda coisa importante, um novo começo. Quer dizer, a pessoa pode seguir em frente sem ficar presa aos fracassos do passado. Mais uma vez, queremos aqui lembrar para você o que falamos aqui do começo. Muitas pessoas não estão conseguindo ir à frente porque elas estão definindo a vida delas, o futuro dela, por tudo que ela vivenciou lá atrás, no passado. E a terceira coisa, esperança e paz interior. Ou seja, a relação com Deus é baseada na graça e não no medo. Porque você imagina, Deus, uma pessoa que vive na condenação. Ela não tem paz. Não tem. Ela não tem esperança. Ela vive amargurada, ela vive angustiada, porque na cabeça dela, ela pensa o seguinte, olha, tudo que está acontecendo de ruim na minha vida é porque eu não fui uma pessoa que fez o bem. Então, ela não tem paz, ela não tem esperança. Ela quer avançar, ela quer continuar, algo puxa ela, o passado dela
puxa lá para trás. E Deus fica ali, vem, pode vir, vem até mim. Eu estou aqui pronto, eu não estou olhando para tuas falhas, não estou olhando para nada disso. Eu te ofereci um presente, meu filho, Jesus Cristo, veio para morrer no seu lugar. Então ele já pagou o preço. Vem até mim. Esquece tudo isso aí você não tem como voltar e nem resolver mais nada disso. E a pessoa, quando ela olha para si, por isso que nós temos que olhar para Cristo. Quando você olha para você, você não encontra nada de bom. Porque nós somos falhos, nós somos uma carne pecaminosa. Mas por causa de Cristo, Ele nos lavou. Então, você pode andar com Ele e olhar para frente. E há essa esperança nele, né, nisso. Porque quando a pessoa segue em frente a vida dela, ela consegue avançar, ela começa a ter expectativa, começa a ter esperança. Eu tenho vontade de viver. Quantas pessoas não querem viver? Nem porque ela acha que já viveu muitos anos, aqui já está com 100 anos e pronto, acabou minha vida. Não, é porque às vezes pessoas novas mesmo. Eu não quero mais viver porque ela acha que para ela não tem mais solução. Cristo, ele trouxe vida para a gente, para cada um de nós. E por que eu quero morrer? Não é normal. Esse pensamento. Pensa comigo se esse pensamento é normal. Não é. É porque é alguma coisa que você está deixando se levar e se deixando se contaminar por esses pensamentos e você não consegue andar. Você até tem expectativa de vida, mas há momentos parece que fica, sabe, um peso, né? Peso que faça você não tem estabilidade de continuar nessa esperança. Você começa a voltar para trás de novo. Meu Deus, por que acontece que toda vez eu quero avançar, algo me puxa para trás? Por quê? Com certeza está ligado ao passado dela. Isso. E por isso é que nessas 3 coisas aqui que nós falamos aqui para você, que na prática, né, o que representa esse versículo na prática, essa terceira coisa, esperança e paz interior, é aquilo que, sabe, a gente considera muito libertador, porque todo mundo procura paz interior, todo mundo quer ter esperança, não é? Só que tudo isso só pode acontecer quando nós buscamos esse relacionamento com Deus baseado na graça. Você vê que a graça, ela lança fora o medo, não há medo, não é? Porque quando nós vivemos na condenação por causa do passado, há um medo. É um medo, claro. E nós queremos terminar esse vídeo dizendo para você o seguinte, sabe? Essa frase, que a fé em Cristo abre o caminho para uma vida livre da condenação espiritual, fundamentada na graça e na esperança. Está aí uma mensagem que abençoa muito as nossas vidas. Essa mensagem me abençoou, tem me abençoado a cada dia, e nós esperamos que ela abençoe a sua vida também. Esperamos que esse vídeo possa trazer, sabe, muito ânimo dentro de você, uma fé fundamentada em Jesus, e você crê que a graça de Deus, ela tira você desse peso, dessa condenação, e dá a você vida, esperança e paz. A graça não é um movimento, a graça não é um pensamento, a graça é uma pessoa, a graça é o próprio Jesus, que veio, morreu na cruz e ressuscitou, e Ele está aí com você através do Espírito Santo para fortalecer o seu coração, para guiar os seus passos e levar você em direção ao reino dele. É isso que Deus deseja para a sua vida. Por isso, deixe o seu passado, não olhe mais para trás, olhe para frente, olhe para aquele que na cruz ele disse: está consumado. O que foi consumado ali? Toda condenação, todo pecado, tudo aquilo que nos fazia viver distante e perdidos. Tenha vida através de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe também a sua casa, toda a sua família, que Ele te dê força para que você caminhe a cada dia com a sua fé e o seu coração firmado na palavra dEle. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês, com toda a família, e que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo.